Este é o Apocalipse de Jesus segundo São João. Vem aí a condenação da grande prostituta. Quem é essa prostituta? É Roma. E na primeira volta cíclica, é esse Império Romano arrasado por Alarico. E vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata. Tem a cor de escarlata, todos veem logo que é a cor do império e dos imperadores, e ao mesmo tempo significa o sangue, as crueldades. São João revela claramente que a besta e a mulher no seu fundo são a mesma coisa. E que uma e outra é Roma com o seu império. Por isso a besta é representada como a que tem os 7 montes. E a mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Portanto, uma e outra é Roma. Mas a mulher é mais própria para significar prostituição. E nas Escrituras forma o caráter da idolatria. Cheia de nomes de blasfêmias. A besta que estava cheia desses nomes, como se vê no grego, também se vê na combinação do que da mesma besta João disse no capítulo 13º. Esses nomes de blasfêmia eram os títulos que por todo o império se davam a Roma. Até eles chamavam Urbs Eterna, isto é, a cidade eterna. Como se houvesse alguma coisa eterna aqui embaixo, de construção material. Mas dedicavam a Urbs Eterna templos e medalhas com inscrição. Vejam a pretensão, por favor. Dea Roma, adeus a Roma. É muita pretensão, puxa vida. E a mulher estava cercada de púrpura. A cor do vestido está designando Roma, seus magistrados, seus imperadores, que se distinguiam exatamente pela púrpura. O ouro e as pedras preciosas de que estava ornada são os sinais da sua vaidade, atrativos do amor impuro que ela queria inspirar. O vaso de ouro na mão é o mesmo de que fala o profeta Jeremias, no Velho Testamento. Ele diz, no capítulo 51, Babilônia é um copo de ouro que embebeda toda a terra. Todas as nações beberam do seu vinho, por isso ficaram embriagadas. Por este vinho de Babilônia, se deve entender os erros e os vícios com que ela empeçonhou o mundo inteiro. Estava escrito na sua testa este nome, mistério. É como se ele dissesse, aqui está uma personagem mística, debaixo do nome de Babilônia, Roma. Esse é o sentido mais natural. Mas também se pode entender de outro modo, isto é, que a prostituta tinha escrito na testa o nome mistério como um rótulo a significar que aquela personagem tinha seus mistérios na sua religião. Mistério esse. E sobre eles estava a sua denominação fundada, porque Roma, desde o seu nascimento, estava consagrada a Marte.
Então eles diziam lá que isto era o que a fazia vitoriosa. Sabe lá o que é a proteção de Marte? E essa mesma Roma tinha em alta veneração os livros chamados sibilinos, os livros misteriosos, os livros secretos. No fundo era tudo magia negra. Era aquele paganismo supersticioso que acreditava que Roma era invencível pelos séculos dos séculos. A grande Babilônia. Babilônia na Escritura é a terra das falsidades. É um monte infestado que corrompe o mundo. É o mesmo profeta Jeremias, no seu capítulo 51. E em outros capítulos, como 25, 47, os seus ídolos, seus encantamentos, seus malefícios, suas adivinhações, estão apontados em todos os profetas, mas particularmente no profeta Isaías, capítulo 47, versículos 9 a 12. Daqui vocês podem ver com quanta razão o evangelista profeta nos representa Roma debaixo do nome de Babilônia, porque tinha todos os seus caracteres de prostituição. E começa na idolatria. Era e já não é. Por quê? Porque a besta, isso é Roma, com a sua idolatria, enquanto tinha 7 cabeças, isso é, os 7 imperadores gentios, era, isto é, subsistia. Era porque subsistia. E essa mesma besta que era, já não é, pela razão que se aponta no versículo 10. Já vamos ver. 7 cabeças são 7 montes. Ora, todos sabem que Roma é a única cidade no mundo fundada sobre 7 montes. Primeiro, Capitolino. Segundo, Palatino. Terceiro, Aventino. Quarto é o Célio. Quinto, é o Esquilino. Sexto é o Quirinal. Sétimo é o Viminal. O que é preciso mais para identificar a prostituta? Também são 7 reis, sim, como já vimos no capítulo 13. 7 imperadores que fizeram a perseguição aos cristãos. Aurélio Diocleciano, Maximiano Hercúleo, Galério Maximiano, Constâncio Cloro, Maxêncio, Maximínio e Licínio, os quais morreram, isto é, ao pé da letra, caíram sim. Esses foram Aurélio Diocleciano, Maximiano Hercúleo, Galério Maximiano, Constâncio Cloro e Maxêncio. Mortos todos entre o ano 303, em que começou a perseguição, e o ano 312, em que Maxêncio foi derrotado por Constantino, e a cruz ereta no meio de Roma por esse príncipe vitorioso. Morreram 5, resta ainda um, o outro ainda não veio. Quando ele vier, também que dure pouco tempo. Resta ainda um, sim, era Maximino. Sobreviveu aos 5. O outro ainda não veio, e esse era Licínio, o qual sim já era imperador desde o ano 307, mas não tinha ainda tomado o caráter que lhe é próprio nessa profecia de ter exercitado particularmente, depois de todos os outros, uma perseguição de que somente ele foi o autor contra os cristãos. Então, portanto, no primeiro tempo que São João Maciolha, isto é, no tempo de Constantino, Maximino e Licínio estavam cumprindo a sua missão. O mesmo Licínio,
tão longe do caráter particular do perseguidor. Aí, pelo contrário, concordava com Constantino, e os edictos que saíram a favor dos cristãos saíam de comum acordo entre os dois príncipes. Basta ver Lactante, que é a voz da história, Eusébio, outra voz da história. Longe de ser perseguidor, teve sim, por esse tempo, honrado com a aparição de um anjo. A oração que esse bem-aventurado Espírito lhe ditou para invocar o verdadeiro Deus foi publicada em todo o exército. E é esse mesmo Deus, Licínio, deu as graças em Nicomédia pela vitória que fizeram alcançar o Maximino. E nesse estado permaneceu Licínio. Todo o tempo que Maximino durou este mundo, continuando a perseguição que foi até o ano 313. E quando ele vier, também que dure pouco tempo. Por quê? Vejam que a força da profecia exatamente aconteceu isso. Foi o que aconteceu ao pé da letra. Licínio, depois de favorecer por tantos anos e por tantos modos o cristianismo, tomou enfim o caráter de perseguidor no ano 319. Mas a sua perseguição não durou senão 4 anos, porque parou em 323, quando, derrotado por Constantino na batalha de Síbaris, morreu pouco depois estrangulado em Tessalônica. Gente que São João podia chamar pouco tempo. Importa que dure pouco tempo. Pouco tempo em comparação ao muito que durou a perseguição de Diocleciano. Mas o que é que vemos aí? Já na primeira volta cíclica, a justiça de Deus derrubou os tiranos. Mas depois os perseguidos passaram a perseguidores. Aliás, toda religião tem seus Neros, seus Calígulas, seus Dioclecianos, seus Domicianos. Todos os credos religiosos têm as suas eminências pardas. Mas todos serão destruídos. Quem não estiver com Deus na pureza do Cristo, já está com seus dias contados. Brevemente, ninguém mais terá vergonha de ser honesto. O Barbosa vai reformular a sua sentença. O homem terá ânimo com a sua virtude. Se orgulhará no bom sentido da sua honradez. Jamais se envergonhará de ser honesto. E esses são os que estão com Deus, têm a bênção de Deus e reinarão sobre todas as nações.